Ronaldo e Vanessa. Para quem não sabe, o Ronaldo é um cara jovem, seus 22 anos aí, muito experiente. E essa é a Vanessa. O Ronaldo é um grande amigo meu, é um cara que... Deu. Tamo aí. É um cara que, nos seus 32 anos de idade, com 11 anos ele saiu do Brasil. O pai dele foi para a Alemanha pela Siemens. Chegando lá, começou a frequentar uma igreja. E frequentando essa igreja, o cara que fundou essa igreja foi o pai dessa criatura aqui, linda, esbelta, simpática, a Vanessa Campos. E o pai dela, para quem não sabe, você deve conhecer ele, mas você nunca viu. Ele é o tetracampeão Jorge Campos, jogador de futebol. E esse cara aí, ele começou uma igreja lá, e quando ele, de repente, recebeu uma proposta para ir no Japão, ser técnico, né? Técnico lá no Japão, ele falou, ó, Teodoro, que é o pai dele, falou, ó, tá na tua aí, toca a igreja, porque eu preciso viajar. E assim que o Ronaldo conheceu a Vanessa, ele dava aula de EBI, escola dominical para a Vanessa, e ele ficava falando a história de Davi, quando eles falavam, eu sou Sansão, tá? Sou bonito. E o pai dela fala que lá ele falava assim, você vai casar comigo, você vai casar comigo. Mas depois de anos, na verdade eles se encontraram novamente, a Vanessa acabou de voltar do Houston, fez 3 anos de college. Uma notícia boa para a banda aqui, que ela faz as traduções de Houston para português, ela trabalha nisso, está diretamente com o cara que libera as traduções. Então se precisar qualquer coisinha aí, as traduções, a gente já dá um jeito de pegar direto na fonte, e a tradução é dela, ela está se especializando em traduções, idiomas, e é uma serva de Deus. Aprendeu muito no Houston, e agora está se mudando para a Alemanha em maio, ela é carioca, moram ali no Rio de Janeiro, e hoje estão nos prestigiando. O Ronaldo vai trazer a palavra aqui, com certeza a melhor pregação que você já ouviu nesse ano. Tenho toda certeza, porque eu não preguei ainda, então com certeza vai ser melhor. Mas o Ronaldo vai compartilhar um pouco do que Deus tem feito, né, na sua vida. Deus sempre vai colocar um Josué, um Caleb na sua vida, e esse aqui é um Josué Caleb na minha. Por muitos anos eu tenho ido para a Alemanha, fico na casa dele, a gente faz snowboard, e ali Deus ele começa a mexer dentro da gente com coisas como cinema, como o reino de Deus, como deixar de ganhar dinheiro para ganhar pessoas, coisas que a gente vai fazendo decisões, né? E algo que Deus até me trouxe nessas férias, Deus me trouxe uma definição de sucesso. Sucesso não é um conjunto de habilidades que uma pessoa tem. Sucesso é o conjunto das decisões que ela tomou. Você não precisa ter grandes capacidades para ter sucesso, mas a soma das suas decisões é o que determina o seu sucesso. E muitas vezes eu tomei decisões junto com o Ronaldo, e ele foi um cara que acreditou, que botou fé, colocou gasolina, né, até colocou, vai lá, faz isso, faz aquilo. E eu acreditei, fui lá e fiz, e deu certo. Então, gostaria que a Vanessa desse uma saudaçãozinha aí, em seguida o Ronaldo pode nos trazer a palavra. Amém. Bom dia, né? Muito feliz de estar aqui, muito feliz que vocês estão vivenciando isso daqui. Foi engraçado que quando eu entrei aqui, veio uma frase no meu coração do pastor da Houston, que quando eu fazia parte de lá, ele falava que a igreja não era para ser suportada, como se você tivesse agonizado, mas deveria ser aproveitada, e foi essa a sensação que eu tive quando eu entrei aqui, e eu estou muito feliz que vocês vivenciam isso daqui, né? E agora Deus vai abençoar o Ronaldo em nome de Jesus, e sejam abençoados, aproveitem, gente. Amém. Perceberam que ela não é daqui, né? Jesus. Então, o Cal ele pediu para compartilhar um pouco daquilo que eu vivi na Alemanha, principalmente com a nossa loja em marca Santo Louco. E antes de começar eu gostaria de ler um versículo em Romanos 8.
versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Em dezembro, quando eu marquei a passagem, eu já estava com uma palavra no meu coração e Deus disse que eu ia pregar aqui no cinema, sem ter falado com calma. E eu acho bonito em ver como Deus tem um amor por nós. Deus já sabe das coisas, Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe do que você precisa. Eu acho tão bom ver que nós temos um Pai que cuida tão bem de nós. Muitas vezes coisas acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos, e eu passei por várias situações que eu não entendi, talvez até hoje não entendo. Mas uma coisa que nós devemos fazer é confiar em Deus. Confiar em que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é aquilo no que nós baseamos a nossa vida. Com 8 meses, eu perdi os meus pais. Eles faleceram com choque elétrico. E naquele momento muitas pessoas pensaram: puxa, o que vai acontecer com os dois? Eu tenho mais um irmão mais velho, Ricardo. E naquela situação, muitas pessoas pensaram: é o fim. Porque há tantas histórias de filhos adotados, cheios de rebeldia, passam por situações que não deviam passar. E nesse momento eu fui, como tinha pessoas que me queriam, que eu entendo muito bem, era fofinho, bonitinho, outros queriam meu irmão. Os meus pais que me adotaram disseram: eles já perderam tudo, vão separar os dois. Eu fui adotado pelos meus tios, que para mim hoje não são nada mais do que pais. Nunca chamei eles de tios. E com o Ricardo eu tenho mais um irmão, Daniel, uma irmã, a Elke. E como o Cal já disse, que nós mudamos quando eu tive 11, nós mudamos para a Alemanha. E na verdade com a proposta de ficar só 3 anos, meu pai era para trabalhar por 3 anos na firma da Siemens, e era para voltar e ser promovido. Meu pai, na verdade, ele também foi porque não estava mais querendo muito trabalhar com igreja, estava cansado. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus sabe de todas as coisas. E ele diz que ele muitas vezes se sente como Jonas, que tentou fugir, mas não conseguiu. E depois de 2 meses já era pastor de uma igreja brasileira em Munique. Não deu muito certo fugir. E nós fomos crescendo. E para mim a fase de adaptação na Alemanha não foi uma fase fácil. Como eu não sabia de muitas coisas, não entendia talvez a cultura, não sabia como viver no meio do pessoal no colégio, eu fui batido, me empurravam, me cuspiam. Eu lembro que uma vez eu estava na fila de uma lojinha para comprar algo para comer, e eu só ouvia atrás pessoas cuspindo, eu já achava estranho. Depois veio uma menina e falou assim, me deu um lenço e falou assim: sua jaqueta atrás está cheia de cuspe. E aquilo não foi fácil, foi humilhante. Ser batido, não ser aceito pelas pessoas, não é algo fácil. Mesmo conhecendo Deus, sabendo que nós temos um Pai, não é fácil. Às vezes nós choramos, mas eu sei de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem. Eu tenho essa certeza no meu coração de que as coisas que nós vivemos não são coisas que nós vivemos em vão, mas Deus tem um plano perfeito. E muitas vezes nós olhamos e falamos: Deus, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Mas neste momento,
Às vezes a pergunta certa não é nem por quê. Muitas vezes nós devemos só olhar para Deus e dizer: Deus, eu confio em Ti. Não é fácil, mas eu confio em Ti. Deus, eu choro, mas eu confio em Ti. Com o tempo eu passei por um curso técnico de comércio exterior. E nessa época eu ainda vivia um cristianismo, não aquele cristianismo de amar a Deus, mas de tentar fazer as coisas do jeito certo, não pecar, e aquele negócio que às vezes é meio chato. E eu fui para uma conferência chamada History Makers, lá na Alemanha. E eu lembro que eles faziam um monte de... chamavam o povo para frente, faziam um apelo. Eu nem lembro mais que apelos que eles faziam. Eu queria ir para frente, mas não para conhecer Deus, para entender mais. Eu fui lá para frente porque eu via o pessoal caindo. Eu queria cair também. Deus, eu quero cair. Eu estava orando, eu lembro que o pessoal, vocês conhecem aquela situação que um cai aqui, um aqui, vocês ficam de Deus. Eu quero cair. Levei um cara a orar por mim. E eu pensei: é agora. Fechei os olhos. Disse: agora eu vou cair. E daí ele falou para mim assim: Deus me entregou uma palavra para você se levantar. Eu falei: Deus, eu quero cair, não quero levantar, poxa. O que você não entendeu? Mas uma coisa boa que aconteceu, eu não caí. Mas uma coisa que Deus me deu é uma sede, uma fome por mais. Eu voltei para casa, aquela leitura bíblica que para mim era uma obrigação, acabou sendo um privilégio. Eu não conseguia mais parar de ler a palavra de Deus. E depois eu percebi que o que Deus me deu foi muito mais. Muitas vezes nós buscamos aquilo que dá para ver, aquilo que nós podemos, né, sentir ou viver, mas de repente Deus me deu algo, uma sede, uma fome que não veio de mim. O Espírito Santo dentro de mim queimava meu coração. Eu queria mais e mais e mais. Eu percebi que a obra que Deus fez naquele momento foi uma obra muito mais grande do que cair. E depois disso, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu detestava a Alemanha, para ser sincero. Eu vivi 9 anos só pensando no Brasil. 9 anos só tentando alcançar o final do meu curso técnico para voltar para o Brasil. Durante meu curso técnico eu entrava na internet, olhava as casas, qual o preço de casa, quanto custa. Eu queria voltar para o Brasil. Meu sonho era viver aqui com os meus amigos. Eu lembro que eu estava indo para o trabalho a pé. E de repente começou a nevar. E eu detestava a neve. Quando o inverno começava, sem brincadeira, eu orava para Deus, pedia: Deus, faz a primavera chegar mais cedo esse ano. Eu detestava neve, eu detestava frio, tudo aquilo que envolve o inverno. Não gostava. Para mim, brasileiro, joga futebol durante o inverno na Alemanha, joga futebol de salão, volta o verão, joga futebol lá fora. E de repente a neve caiu, eu vi aquelas estrelinhas de neve, falei: nossa, que neve bonita. E eu lembro que eu parei na rua e falei: Ronaldo, você acabou de dizer isso? Eu vi como Deus mudou meu coração. Porque muitas vezes nós vivemos, ou tentamos viver aquilo que nós não temos. Nós tentamos viver aquilo que nós vemos lá longe. É como o ditado que o que o vizinho tem sempre é melhor. Eu comecei a amar a Alemanha de uma forma que eu fiquei assim surpreso. Eu falei: como? E um dia no retiro, Deus falou bem forte comigo e falou: ó, largue seu emprego. Deixe seu emprego. Eu falei: Deus, se realmente for a tua voz, se realmente for da tua vontade, preciso de mais um sinal.
início eu não tinha ido para o trabalho na sexta-feira por causa do retiro. Voltei na segunda. E na segunda os meus colegas me disseram que há uma proposta de que quem quiser sair da firma vai ser demitido e acaba ganhando dinheiro com isso. Eu ganhei vários salários, podia ficar em casa por 3 meses ganhando salário. Eu falei assim, esse é meu Deus, assim sim. E saí do emprego e começamos com planos de abrir a Santo Louco. Santo Louco, o nome surgiu num acampamento que eu fui em São Luís. Me convidaram para pregar no acampamento de jovens. E de repente veio a visão Santo Louco. O engraçado foi que eu tive que pensar na volta de São Luís para Brasília hoje, porque foi um voo muito engraçado. Eu entrei no voo, eu gosto de ficar na frente para sair o mais rápido possível do avião. E quando eu vi a minha passagem, era a última fila. Eu entrei no avião, vi um piazinho sentado na primeira fila. Oh Deus, por que não eu aqui na primeira fila? Fui na última. E durante o voo, o pessoal servindo café, aquela tranquilidade, o pessoal abriu o cinto de segurança. E do nada, o avião de repente faz aqui, ó. E de repente eu vi todo mundo voando. Café voando. Foi uma cena. Sabe aquela cena que você parece que vem em câmera lenta? Eu vi uma mãe segurando o filho, que ela estava de cinto, ele não. E engraçado foi que eu estava tranquilo, estava curtindo aquilo. Deus colocou uma paz no meu coração, eu sabia que Deus tem planos para a minha vida. E naquele momento eu pensei, puxa, que Deus é esse que me dá uma paz no coração enquanto todo mundo pensa que vai morrer? Uma menina estava no banheiro nesse momento. Ela saiu do banheiro toda apavorada, sentou do meu lado, que eu sento do meu lado estava livre. Ela sentou e falou assim, acabei de entregar minha vida para Deus. Não se esqueça disso na hora que chegar em Brasília, hein? Porque é fácil entregar nessa hora. O negócio é viver depois. E aí continuamos com os planos para abrir a Santo Louco. E no momento no começo eram só planos. Minha conta estava zerada, do meu irmão também. Que não tinha dinheiro nenhum para abrir. Aí a gente começou a escrever os planos que nós tínhamos para abrir a Santo Louco, qual o nosso alvo, o que nós queríamos alcançar com tudo aquilo. E aí eu apresentei esses planos para um amigo meu. Jogador de futebol, joga no Stuttgart. O nome dele é Cacau. Ele falou assim, Ronaldo, gostei dos teus planos. E na verdade eu perguntei para ele, só para me emprestar um pouquinho, só para poder abrir e tal. Ele falou, Ronaldo, curti demais os planos, pode contar comigo. E nessa hora eu falei, beleza, então vamos. Comecei a procurar uma loja. Achei uma loja, sabe aquele ponto que você sabe, você tem certeza que vai dar certo? Uma loja vazia, tinha 100 metros quadrados. E daí fui falar com o dono, ele falou assim, você não tem como provar que você tem capacidade de ser gerente de uma loja, ser dono de uma loja. Eu não vejo nada no teu currículo que você fez alguma coisa parecida. Eu sei que não está no currículo, mas também sei que sou capaz. Pô, eu vou dar pro cabeleireiro. Então, uma pena. Puxa, cabeleireiro tem de monte. Mas era aquele ponto onde tinha mais de uma loja de skate e tal. Então, seria o ponto ideal para abrir loja. Fiquei pensando por que nós não conseguimos aquela loja. Daí eu abri o site de um jornal para ver os imóveis e
naquele momento, de repente, veio um anúncio. Um anúncio de uma loja de 400 metros quadrados. 400. Eu falei, beleza, vamos tentar. Eu falei para o meu irmão, ó, tem essa loja aqui, bem no centro de Munique, tipo assim, a região era melhor do que a da outra loja. Eu falei, pô, você viu o preço do aluguel? Eu vi, mas vamos tentar, ué. A gente foi falar com o dono. E vamos falar com o dono através do... corretor. Isso que é legal de um culto, todo mundo participa. E aí, nós contamos para o corretor que nós conhecemos o Cacau e tal, e que ele está nos dando uma ajudinha para abrir a loja, e de repente nós descobrimos que ele era o maior fã que eu conheci do Cacau na minha vida. Ele sabia de tudo, ele sabia de gols que o Cacau marcou que nem eu sabia. E daí nós fomos falar com o dono, e o dono gostou da nossa ideia, só que tinha mais lojas querendo entrar nessa loja. Uma delas era um sex shop bem conhecido em Munique. E eles ficaram sabendo do nosso plano e falaram assim, nós sabemos, os dois irmãos que estão querendo abrir a loja, nós oferecemos o dobro. O dobro de aluguel que eles estão querendo pagar. E o dono disse, não, eu não quero o dobro, eu quero aquela quantidade, eu quero os dois meninos. E para mim aquilo foi uma resposta de oração, porque um dia antes eu tinha orado para Deus, falado assim, Deus, se não for da tua vontade, eu não quero essa loja, eu não quero a Santo Louco. Mas se for da tua vontade, abre essa porta. Um dia depois, ele abriu essa porta, nós começamos o trabalho, e nessa hora, nós pensamos que está tudo feito, conseguimos a loja, conseguimos tudo o que precisamos, os contatos com as marcas. E aí, abrimos a loja no dia 1º de março de 2007. E aí, os 3 meses era só festa, né? Tem uma loja no centro de Munique. De repente vieram as contas, de repente não conseguimos pagar o aluguel, e aquilo pesa. Eu percebi que nesse tempo todo que eu comecei a procurar as lojas, as marcas, os contatos e tudo, eu deixei de falar com Deus. Tipo, eu orava, querendo naquele momento eu pedi para Deus abrir a porta, mas eu, como assim, negligenciei o tempo com Deus. Não dava mais aquela exclusividade para Deus. E as preocupações vieram, comecei a ver as ondas enormes do meu lado, as dívidas que a gente tinha. E aquilo foi um tempo que eu chorei muito. Eu disse, Deus, foi você que abriu a porta? Deus, eu orei, eu não quero é falência. Por que isso está acontecendo conosco? Por que nós temos que passar por isso? Nós queremos ser luz aqui no centro de Munique, passamos por dificuldade, por quê? E nisso tudo, nós nos dávamos muito bem com a loja do lado da nossa. De repente ele começou a odiar a gente. O dono da loja vizinha começou a nos odiar de uma forma que ele dizia para os funcionários dele que se eles falassem conosco, eles iam ser demitidos. Uma vez uma funcionária nossa entrou na loja e disse que eu desejo a morte para o Ronaldo. Acho que nunca fui odiado tanto por uma pessoa como por aquele dono de loja. E numa noite eu tive um sonho. Eu me vi entregando um presente para esse dono de loja. Ele era gerente daquela loja. Acordei e falei assim, entregar presente para o cara. Sonhei o mesmo sonho, segunda vez. Falei, não, Deus.
sabia qual era o presente que ele ia gostar. Sabia que ele era um grande fã de uma onda em Tahiti, chamada Tiahu. Eu ganhei 2 livros sobre essa onda. E eu usava, tipo, um era meu e o outro estava no plástico ainda aqui, preciso abrir 2. E aí, eu sabia que esse era o presente para o gerente da loja. Eu entrei na loja, tremendo. Falei, posso falar contigo? Ele falou, o que você tem para me dizer, você pode falar na frente de todos os meus funcionários também. Eu falei, beleza. Você que pediu. E aí, eu falei, eu tenho um presente para você. Ele me deu um presente para mim. Eu tenho um presente para você. Entreguei nas mãos dele, ele abriu o presente e falou, cara, presente fera. Muito legal. Empacotou de novo, deu nas minhas mãos e falou assim, ó, cara, eu quero teu presente. Sai da minha loja. Ele falou aquela frase que se fosse na televisão americana saiu cheio de pi, 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 cheio de palavrão. Me xingou, eu saí humilhado. Mas a partir daquele momento, toda a loja, todos os funcionários estavam do nosso lado e contra ele. Como Deus de repente mudou a situação. Os donos daquela loja demitiram ele, o segundo chefe naquela época, o segundo gerente, virou o primeiro gerente. No primeiro dia ele entrou na nossa loja e falou assim, ó, nós queremos trabalhar junto com vocês. Nós fomos humilhados, mas a última palavra sempre é de Deus. Nós passamos por situações que nós não entendemos, mas a última palavra pertence ao nosso Deus. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, creia, confie. Nosso Deus, Ele nunca se esqueceu de alguém. Nós continuamos com o trabalho da loja e de repente veio uma construção na esquina da loja. E a esquina seria como se fosse a rua 15 de Munique. E a rua mais movimentada, onde o pessoal gosta de fazer compras. E fecharam a rua. Praticamente 1 metro para passar. E passamos por dificuldades de novo. Falei, poxa Deus, esse negócio está difícil aí. E entraram dívidas de novo. Fornecedores que não queriam mais mandar os produtos. Nós não conseguimos oferecer tudo aquilo que nós queríamos oferecer para o nosso cliente. Daí aquela construção terminou depois de 9 meses. E depois disso ficamos sabendo que a casa na nossa frente, que era um bloco todo, seria demolida e construída outra. Passamos por 4 anos com construção em frente à casa. 4 anos com uma rua que devia ter a largura de 8 metros, 8 ou 9, uma ruazinha de 1 metro. Clientes que não nos achavam mais, clientes que chegavam depois de 1 hora e falavam, estou procurando há 1 hora essa loja, não estou conseguindo achar. Clientes que entravam na loja, porque a casa estava sendo demolida, eles faziam assim, ó, chacoalhavam o cabelo e caía pó, caía pedrinha. Pessoas que não queriam vir mais na nossa loja por causa disso. Eu lembro de um dia que eu falei, Deus, para terminar esse dia eu preciso de mais 500 euros. E a gente fecha a loja às 8 horas e era 7h30. Deus, eu preciso desse dinheiro. E não demorou 5 minutos, entrou um cliente. E ele começou a pegar bermuda, camiseta. Botou no caixa de 500 euros. E o mais legal é que ele pegou as bermudas mais feias. Pensei que nunca ia vender aquilo. E saiu feliz. E eu pude ver nesses anos como Deus é um Deus fiel. Como é bom viver por fé e não por aquilo que nós vemos.
Como é bom a gente dar aquele passo de fé e dizer: Deus, eu creio. Eu sei que Tu és o dono do universo. Os 4 anos não foram fáceis, não foi todo dia que entrava um cliente às 7h30 e gastava 500 euros. Mas eu sabia de coração de que esse Deus está conosco, esse Deus, Ele é por mim e não contra mim. Eu sabia que vai chegar aquela hora que tudo aquilo vai acabar. A construção vai acabar. As dificuldades vão acabar. Talvez vão vir outras. Ano passado nós como família passamos por um momento muito difícil. Eu perdi a minha sobrinha, ou melhor dizendo, ela foi para casa antes de nós desejarmos. Estava a construção na frente da casa. Meu irmão, que é dono da loja, junto comigo, está tão feliz em ter uma filha. Depois de 10 dias ela morre. Os braços dele simplesmente adormecem. Sei que 3 dias antes ela já teve um ataque do coração, ela ficou azul. E o irmão falou: não assim, desse jeito, por favor. Ela voltou ao estado normal e veio um pastor falar. O meu irmão falou: tenho a impressão que você deve entregar a tua filha nas mãos de Deus. Ele disse que foi a oração mais difícil da vida dele. Diz que Deus, nós queremos e amamos a nossa filha, a nossa princesinha. Mas se for da tua vontade que ela vá antes, é sua. 5 horas da manhã, os médicos ligam para o meu irmão e falam assim: vem aqui, ela está com dificuldade. Ela provavelmente não vai sobreviver. Ele disse que ela adormeceu no braço dele, sorrindo. Depois de 5 horas eu vi meu irmão no púlpito pregando sobre a vontade de Deus. Depois de 2 semanas eu ouço como pessoas se converteram através desse vídeo. Pessoas foram alcançadas no Canadá, entregando a vida a Deus. E nós pensamos: por que, Deus? Por que essas coisas têm que acontecer? Confiança em Deus não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis ou por momentos tristes. Mas confiança quer dizer que eu sei que Deus está no controle. Eu sei que meu Deus, Ele não perde o controle. Pode ser na loja, pode ser na minha vida familiar, pode ser em tudo que envolve a minha vida. Eu sei que o meu Deus, Ele nunca perderá o controle. E eu não sei por quais situações você passou na tua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você passou com seus pais, com irmãos, com o teu trabalho, com sonhos que foram destruídos. Mas tenho a certeza que esse Deus, Ele não perde o controle. Jesus, Mateus capítulo 14, versículo 29 diz: quando estava aquela tempestade no mar, os discípulos, pensando que iam afogar, viram Jesus, e Pedro disse: Jesus, eu também quero andar sobre as águas, se for você eu quero. E Jesus disse: vem. Porém Jesus disse: vem. Eu quero te desafiar nessa manhã a vir. Porque achei bom que eu não tive que procurar uma palavra para entregar nessa manhã. Já estava no meu coração antes do Cal me convidar. E Deus está nos convidando para que nós confiemos nele.
Deus quer confiança de coração, não de cabeça. Houve uma vez um acrobata, aquele que anda na corda, chamado Charles Blondin, 1824. Charles Blondin, você pode ver o desenho dele, que na época não tinha iPhone para tirar foto. E ele passou por cima das Niagara Falls, como é que chama em português? Bem isso. E ele passou por cima e voltou, e todo mundo aplaudindo, fazendo a festa. Ele conseguiu. Daí ele falou assim: quem de vocês crê que eu posso fazer a mesma coisa com uma pessoa nas minhas costas? Quem? E todo mundo: eu creio, é isso aí, você consegue. Eles precisam de um de vocês. Todo mundo calou a boca. Sabe quando você dá aquele passo para trás? Ruim é quando um fica, né? Um não percebe. Fica meio devagar. Mas um deles disse: eu creio e eu faço. Eu vou contigo, eu vou nas tuas costas, por cima das cataratas de Niagara. Niagara. Valeu. Eu vou. E ele foi, subiu nas costas de Charles. Foram e voltaram. E todo mundo fez a festa. Todo mundo aplaudiu. Ninguém tinha feito isso antes. Sabe quem era esse? Esse único homem que teve a coragem de fazer era o manager dele. O cara que viajava com ele de um lugar para o outro. Sabe por que ele fez isso? Porque ele o conhecia. As pessoas que assistiam viram o Charles e viram o que ele consegue fazer, mas eles não sabiam. Eles não conheciam. Mas esse manager, ele sabia, ele conhecia, ele viveu tantos momentos com o Charles que ele disse: eu creio, eu sei que ele sabe fazer. Tranquilo. Deve ter curtido ainda. E a mesma coisa com Deus. Nós muitas vezes dizemos: mas eu quero confiar em Deus, não consigo. Conheça Deus. Leia a palavra. Dê aquele tempo exclusivo para Deus. Não aquele tempinho, né? Antes de dormir, você dá aquela pescadinha. Dê um tempo exclusivo para Deus. Desliga o iPhone, desliga o celular. Quantas vezes nós falamos com Deus? Só um pouco, WhatsApp. Deus é Deus, é Senhor dos Senhores, Ele é o Criador de terra, céu e mar. A nossa mente não capta o que Deus quer. A Bíblia diz que nós nunca vamos parar de descobrir coisas novas em Deus. Nunca iremos parar. Não chegamos a um ponto de fazer: agora eu sei de tudo. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós fazemos uma oração de entrega e falamos assim: sou salvo, é isso aí, e paramos ali. Mas, gente, a vida começa naquele momento. As aventuras começam naquele momento. Então creia, confie, mergulhe o mais fundo possível. Tente descobrir o máximo que você possa descobrir na tua vida com Deus. Peça para Deus, diz para Deus: eu quero essa fome, eu quero essa sede, eu quero esse coração queimando por ti. Deus, eu quero. Deus é um Deus que dá, Deus é um Deus que quer. Deus fez tudo para ter comunhão conosco. Independente daquilo que você fez no passado, o desejo de Deus é de ter pertinho dele. Vamos
viver uma vida em confiança. Uma coisa que me veio durante o louvor é que a nossa geração está desesperada. A nossa geração precisa desse Deus. A nossa geração procura em lugares errados. Procura em tantos lugares, em tantas pedras, em tantas pirâmides, em tantos baixinhos, gordinhos sentados. Mas não procure em Deus porque a gente não abre a boca, porque Ele não faz viver, a gente não faz eles experimentarem aquilo que Deus tem para nós. É preciso que a gente viva, não só fale. É preciso que a gente conheça, não só saiba. Saber é fácil. Meu pai estava em Israel, entrou num táxi para chegar em outro lugar. De repente descobriu que aquele taxista gostava muito de futebol. Começou a falar e tal. Falou assim, eu sou de Munique. Cara, você é de Munique, tem um jogador que eu amo de Munique, Paulo Sérgio. Cara, Paulo Sérgio fez tal e tal coisa, tá. E começou a falar. E meu pai disse, esse jogador está na minha casa. Eu estou fora, eu deixei ele com a minha casa. Deixei ele morar lá quando ele está em Munique. Paulo Sérgio. E meu pai sempre diz, a diferença entre os dois é que um sabia muitas coisas, outro conhecia. Vamos conhecer este Deus. A palavra que Deus tem para você hoje é vem. Olhar nos olhos dos meus pais e dizer, isso eu tenho na minha